Com certeza, com certeza. A Cláudia já está gravando. Então, vamos começar por ela, realmente. E o que a gente imaginou? Primeiro, agradecer, né, a vocês duas pela disponibilidade, agenda corrida. E primeiro saber assim dela, acho que até foi uma coisa que a gente comentou anteriormente sobre como identificar essas práticas de abuso, né, na questão doméstica, mais precisamente falando. Bom, então, boa tarde, gurias, me ouvem bem? Sim, sim. Estão ouvindo? Sim, então, boa tarde. Sim, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Cláudia, Gabriela. Mais uma vez, um prazer reencontrar a doutora Gabriela, né, uma parceira, minha amiga, né, advogada aqui de muitas das nossas clientes aqui, usuárias da DEAN. É um prazer muito grande participar. Uma boa tarde a todos que nos assistem também e que nos assistirão, né, uma vez que está sendo gravado. Isso é muito bom, porque a gente consegue também difundir e multiplicar todo o conhecimento, todas as trocas, né, que nós faremos nessa uma hora aí de live. Então, eu quero me apresentar rapidamente. Me chamo Tatiana Bastos, sou delegada de polícia há 16 anos, trabalho especificamente com a violência contra a mulher há 11 anos, desde 2009. 2009 vim trabalhar aqui onde eu estou hoje, né, nessa delegacia, que é a delegacia especializada no atendimento à mulher aqui de Porto Alegre. Então, trabalho numa temática, numa causa, na verdade, muito mais do que uma temática, uma violência, realmente é uma causa que a gente abraça, é uma missão, que é acolher, proteger e trabalhar com mulheres em situação de violência, não só doméstica e familiar, a gente também trabalha com crimes sexuais, com feminicídios, mas principalmente com a violência doméstica e familiar, que é uma espécie de violência de gênero. Então, antes de falar, a Jane, a gente fez um roteirinho, né, Jane? Eu gostaria só de contextualizar, até para fazer o link na fala da doutora Gabriela, que nós vamos falar hoje de violências de gênero. Independente do espaço onde essa violência se opere, a violência de gênero, ela acontece pelo simples fato da vítima ser mulher, né? É uma violência preconceito, é uma violência de discriminação, é uma violência que objetifica, que menospreza a mulher pela sua condição de mulher. Mas ela pode acontecer tanto no espaço das relações públicas dessa mulher, no seu ambiente de trabalho, no trânsito, entre vizinhos, nas suas relações interpessoais, como ela pode acontecer dentro de um espaço mais reservado, mais íntimo, onde ela está ainda mais vulnerável, né, e muitas vezes presa ao que nós chamamos de ciclo da violência, que é no ambiente doméstico, familiar, e pela nossa legislação protetiva, a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que todos já ouviram falar, também no ambiente das relações afetivas, né, relações íntimas de afeto. Então, o Brasil tutelou todos esses três ambientes em que se compreende que a mulher está ainda mais vulnerável e hipossuficiente. E não é fácil perceber essas violências, porque é uma violência estrutural, né? É um sofrimento aprendido, transgeracional. Isso faz parte, muitas vezes, não só de um aprendizado cultural, social, histórico, porque o patriarcado tem mais de 12 mil anos de existência, né? Não é fácil a gente se desatrelar de uma violência tão enraizada como a violência de gênero, mas também uma violência relacional, uma violência que faz parte do nosso sistema de crenças, os nossos aprendizados enquanto pessoa, né? Muitas vezes a gente vem de famílias em que essas violências são praxe, é a forma de resolver conflitos, o pai já praticava violência contra a mãe, ou o irmão contra, né, a própria mulher, que depois vem a ser vítima de um companheiro, de um namorado, de um marido. E as violências pela Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha ela é muito positiva, ela é uma ação, né, afirmativa, uma política pública estatal, ela para nos auxiliar, ela elenca ali 5 tipos de violência, porque a maioria das mulheres não se enxerga ou não identifica violências psicológicas, violências morais, como sendo violências passíveis de toda a proteção e tutela da Lei Maria da Penha. Então, as violências invisíveis são as violências aquelas que a gente tem dificuldade, porque ela não deixa marca, não deixa sequelas, não tem materialidade muitas vezes, né? Mas deixa sequelas, como a gente fala, na alma, na psique, abala a integridade psíquica, psicológica dessa mulher e acaba muitas vezes gerando adoecimento, dependências afetivas, dependências emocionais, ou até, muitas vezes, o que nós chamamos de battered woman syndrome,
que é uma espécie de síndrome muito parecida com a síndrome de Estocolmo, aquela que se estabelece entre relações de pessoas, né, de sequestro. Foi a primeira vez que se estudou aí essa relação de dependência psíquica entre vítima e agressor, ou entre a vítima e o seu algoz, que gera até uma noção, muitas vezes, de responsabilidade ou de transferência ou até de proteção da vítima para com o seu agressor. Então, é muito difícil e a gente pode falar, claro, de algumas ações, alguns comportamentos que eles são muito habituais em relações abusivas. Porque antes da gente ter uma violência propriamente dita, ou aquela violência tabulada como um tipo penal, né, que configura um crime ou uma contravenção, nós temos inúmeros comportamentos, não só ativos ou comissivos, mas também omissivos, que caracterizam já maus tratos emocionais ou relacionamentos, como a gente chama, abusivos. Qualquer ato de excessivo controle, vigilância constante, humilhação, que controle as práticas habituais dessa mulher, a roupa que ela usa, se ela pode ou não trabalhar fora, né, que destrua seus objetos, que vigie seu celular, suas redes sociais, que a impeça, né, de ter autonomia, que reduza a sua autoestima. Olha quantas coisas a gente está falando e nem falamos da física, nem da sexual, nem da patrimonial. Né? A gente está só num dos incisos da lei, que é o da violência psicológica. Né? Nós temos várias práticas que configuram violências psicológicas. Violências que tornam essa mulher ainda mais refém e com muito mais dificuldade na tomada de decisão. Primeiro, porque ela demora a se identificar como vítima. E segundo, que isso vai prendendo, aprisionando ela numa relação que a gente chama de relação cativeiro. E aí essa violência, por medo, né? Medo de temer represálias, ou porque ela já é ameaçada, intimidada por esse agressor, por dependências afetivas, não só econômicas, mas principalmente afetivas, essa mulher muitas vezes não consegue pedir ajuda, denunciar, externar a violência que sofre, ela vai sendo manipulada e isolada dentro dessa violência pelo agressor, porque isso é uma estratégia de manipulação masculina, né? Ele precisa realmente isolá-la, ela muitas vezes é afastada da sua rede de amigos, seus familiares, sua rede de convivência, e aí a mulher acredita que ela se calando, ela administrando essa violência vai cessar. E o que acontece, né, doutora Gabriela, é exatamente o contrário. A gente vai ficando, o nosso agressor vai ficando ainda mais, com muito mais poder, exercendo muito mais poder sobre nós, vai evoluindo essas violências e ela começa a viver uma espiral de violências, de saídas e retornos, muitas vezes, desse ciclo da violência, as violências físicas que aparecem, as violências sexuais, patrimoniais, e muitas vezes as vítimas chegam a um feminicídio tentado, ou pior, consumado, sem nunca terem feito qualquer tipo de registro de ocorrência contra o seu agressor. E isso não é exceção, infelizmente. Giane, Cláudia, né, a doutora Gabriela também sabe muito bem disso. Hoje, no nosso estado, a gente mapeia os feminicídios. Desde 2019, início de 2019, a divisão que eu sou diretora, que é a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, mapeia todos os feminicídios do Estado, não só do ponto de vista quantitativo, porque não me interessa apenas saber que em 2019 morreram 97 mulheres. Eu tenho que saber em que cenário, em que contexto, quem eram essas mulheres, qual é a história de vida, né, dela, dos agressores, se eles têm filhos, enfim, traçar perfis para que eu possa futuramente traçar ações, estratégias e políticas públicas de prevenção a essas violências. E o que nos choca é saber que 96% delas, isso é um dado que eu compartilho sempre, quem já me ouviu já decorou, né, esses dados, mas nunca é demais a gente dizer, 96% dessas mulheres morreram sem ter nenhuma medida de proteção, a chamada medida protetiva de urgência, e 87% quase não tinham sequer uma única ocorrência policial anterior contra o seu agressor. E nós sabemos que nenhum ato de violência começa num feminicídio. E eu estou falando aqui da máxima representação das violências de gênero, né? Do ápice dessas violências, do final desse espiral de violência, que a chance da mulher chegar a um feminicídio é muito maior se ela não denunciar do que se ela denunciar. Por quê? Porque quando ela procura ajuda, denunciar é um termo muito forte, né, para uma mulher. Mas quando ela procura ajuda e consegue externar essas violências e ter os encaminhamentos necessários, não só no âmbito da Polícia Civil ou do sistema de justiça, mas dentro da rede de proteção, que são vários atores, né, vários equipamentos e serviços, a gente tem a oportunidade
de traçar um plano de segurança para ela, de traçar um plano terapêutico para essa mulher, de olhá-la na sua integralidade, porque ela não é só uma vítima, ela é uma mulher que está em situação de violência, mas ela é uma mãe, ela é uma servidora, né? Hoje é dia do servidor público, né? Quantas são servidoras? Ela é empregada, ou ela é patroa, ou ela, enfim, ela tem uma rede de amigos, ela é uma mulher, ela tem múltiplas demandas nesse ser mulher, que precisam ser enfrentadas para lhe dar, de alguma maneira, algum suporte, algum fortalecimento emocional, para que ela possa seguir nesse complexo e difícil, e trabalhoso e dolorido processo que é sair dessa situação de violência, que é romper esse ciclo de violência. Então, denunciar, eu sempre estimulo muito a denúncia, a minha fala inicial é nesse sentido, o silêncio tem sido o maior cúmplice dessas violências. As mulheres acreditam que calando, né, elas conseguirão administrar, mas elas não conseguirão administrar porque a violência não está nelas, a violência está nele, ele é um homem agressor. A maioria dos agressores já passou por vários relacionamentos em que ele tinha a tônica da violência como algo natural ou como a maneira que ele tem de resolver os conflitos cotidianos. Então, ele não vai deixar, ele não vai cessar a sua conduta, a não ser que ela consiga, de alguma maneira, né, desacomodar, desarticular e a gente possa trabalhar enquanto rede esse agressor do ponto de vista da repressão, claro, com certeza isso é necessário, mas também da reeducação, né? Nós temos grupos reflexivos de gênero, a gente tem várias práticas hoje que a gente trabalha dentro das casas prisionais, inclusive, para que a gente possa, de alguma maneira, ressignificar ou reeducar ou educar de uma maneira mais inclusiva, de uma maneira mais igualitária os nossos homens, né, trabalhar as masculinidades, trabalhar os agressores, isso é extremamente importante, né? Essas denúncias podem ser feitas em qualquer delegacia de polícia, de maneira presencial, as delegacias continuam funcionando, mas preferencialmente, onde houver, numa delegacia especializada. Além das DEAMs, ou de uma delegacia de forma presencial, a gente tem a delegacia online. Desde o início da pandemia, a gente trabalha com a possibilidade de fazer essas ocorrências pelo próprio site da Polícia Civil, na DOL, Delegacia Online, né, 24 horas. Ela é bem autoexplicativa, né? A gente sabe que é um processo um pouquinho demorado, mas muitas vezes a mulher que não pode ou não quer sair de casa, ela tem essa possibilidade. E as denúncias de terceiro, que é a grande novidade desse período de pandemia, é o aumento, um aumento muito significativo, de quase 300% nas denúncias feitas por terceiros. Amigos, vizinhos, familiares, e isso é muito importante para que a gente possa chegar a essas mulheres. Até porque, como eu disse, a maioria das mulheres que estão hoje sendo mortas pelos seus companheiros, né, os feminicídios íntimos, elas nunca pediram ajuda, elas nunca conseguiram chegar a notificar ou denunciar essas violências. Então, a gente trabalha com a margem de mulheres que a gente precisa atingir, que não chegaram nos serviços e que a gente precisa alcançar. E ela, com certeza, tem alguma rede, né? Rede que eu digo, rede de convivência. A maioria dessas mulheres vive em comunidade, ou em condomínios, ou em regiões periféricas da cidade, em que é muito fácil perceber, ouvir essas violências. Então, a gente faz esse chamamento aí para a população. Nós temos o WhatsApp da Polícia Civil, não precisa se identificar, é um serviço 24 horas para todo o estado. Um policial vai interagir com esse denunciante, é preservado sempre o sigilo da fonte, que é o telefone 5198-444-0606. Vou repetir, 98444-0606. Temos o Disque 180, já um serviço que não é novo, que teve um aumento muito grande até na pandemia de procura, de quase 18%. É uma plataforma lá em Brasília, Central Nacional de Atendimento à Mulher, não é só para denúncia, é para informação, orientação também. E no nosso estado também o Disque 181, que é um canal muito rápido da Secretaria da Segurança Pública, onde também qualquer pessoa, sem se identificar, pode denunciar, isso chegará à autoridade policial, que tem atribuição para apurar esse caso, a gente faz busca ativa dessas mulheres, ela nem precisa vir à delegacia hoje, nem para pedir medida, nem para fazer ocorrência, a gente faz tudo por telefone. Então é só botar um telefone atualizado, né? Dar um telefone de referência se às vezes é difícil, ou se em alguns momentos ele está ao lado dela e ela não quer que ligue para o telefone dela, ela pode dar um telefone de referência para que a gente chegue até ela e faça todos os encaminhamentos. Mas é isso, gente. É realmente a gente se unir, entender que a violência contra a mulher não atinge só a mulher. Antes, né? Antes fosse só as mulheres, não é. As mulheres são seus filhos, é a sua comunidade, os seus parentes, os seus amigos e a população como um todo, o Estado brasileiro como um todo. Nenhum país com índices de violência como o nosso,
né? Os estados com nós aí, figuramos agora na 4ª posição em feminicídios no país, o 5º país em feminicídios no mundo. Nós não teremos, de forma alguma, desenvolvimento social e econômico enquanto registrarmos índices tão alarmantes de violência contra a mulher. Pessoal, muito obrigada. Eu também quero ouvir a doutora Gabriela e eu fico aqui à disposição de vocês para qualquer questionamento. Obrigada. Obrigada, doutora. A gente vai colocar, vou pedir para a Cláudia depois disponibilizar no site do sindicato esses contatos da delegacia e fazer para a gente poder ter mais um canal, né, de comunicação ali para as mulheres. Muito obrigada. Então, doutora Gabriela, obrigada por participar e a gente quer lhe ouvir um pouquinho, inclusive sobre tudo que a doutora falou, a doutora Tatiana, e mais a identificação sobre na questão profissional mesmo, né? Quando é que se nota esse tipo de assédio com a mulherada dentro do seu ambiente de trabalho? Que é a minha pergunta, no caso. Boa tarde a todas, muito obrigada, Giane, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando contigo, enfim. Tatiana, quero renovar toda a minha admiração por ti e dizer que eu tenho certeza que a DEAN de Porto Alegre é uma das melhores DEANs onde há o melhor atendimento mais humano, e isso por ti, minha querida, e porque mesmo o Rio Grande do Sul estando no vergonhoso 4º lugar de estado mais violento para se existir enquanto mulher, num país que é o 5º maior, mais violento do mundo, tu conduz a delegacia de uma forma admirável e sempre que eu falo, em todos os lugares que eu falo, eu recebo elogios da nossa delegacia. Eu acho importante a gente falar isso também, porque precisamos reconhecer que o trabalho é árduo, e é árduo para quem está na linha de frente, mas também é feito com muito amor e muita dedicação, e eu fico muito feliz de te ter do meu lado nessa caminhada, como parceiras de trabalho e como amigas que somos. Eu tenho muita admiração e muito carinho por ti. E o que a gente vai falar, né? Eu anotei uma página de coisas que a Tati fala, porque sempre que a Tati fala, eu anoto. E uma das coisas que ela me falou quando eu fui abrir o escritório, e que ela disse que ela fala para todo mundo, e de fato ela fala para todo mundo, porque ela me falou no corredor da DEAN, é a importância da medida protetiva e esse número tão grande de mulheres que deixam, né, que são protegidas, 96% das mulheres, né? E a gente falar de violência de gênero é falar de um monstro, né? Que, como tu disse, 12 mil anos de patriarcado, e há 200 anos as mulheres têm algum direito, deixaram de ser tratadas como propriedade, como um objeto quase inanimado dos seus homens, para ter direitos e começar a fazer, a lutar por eles, né? Isso começou ali nas sufragistas, mas se a gente for olhar para trás, é muito pouco tempo na história que a gente... No sindicato. Tem no mudo, né? Eu tava no mudo, né? Bom, eu estava falando, apareceu aqui um alerta para mim, antes tarde do que nunca. O que eu estava falando é que a doutora trabalha com a Delegacia da Mulher e que e mesmo trabalhando com feminicídios e com questões de gênero, ela aborda o que, principalmente a violência doméstica. E a violência doméstica é só um pedacinho de uma violência muito maior em que todas nós sentimos, que é a violência de gênero contra a mulher. Em que a gente experimenta essa violência em todos os âmbitos, né? Nos nossos âmbitos íntimos, domésticos e familiares, mas também quando a gente sai na rua. Esses tempos eu ouvi falar de uma questão que tinha viralizado sobre o meu primeiro assédio, onde as mulheres contavam nas redes sociais as histórias do primeiro assédio que elas lembravam ter sofrido.
E todos eles eram na infância, logo no início da pré-adolescência, entre 9 e 12, 13 anos. E a gente percebe o quanto a violência de gênero ela é cruel com as mulheres, num momento em que a gente, aos homens, sempre é permitido ser menino ou ser coisa de homem é uma coisa mais infantil, e as mulheres a gente tem que lidar com a máxima de que as mulheres amadurecem antes, mas na verdade a gente precisa amadurecer antes por conta de uma cultura violenta contra as mulheres, por conta de que a gente precisa sempre estar atento, principalmente num momento em que há alguma crise, que nem a crise que a gente está tendo agora por conta do Covid. Os direitos das mulheres, eles são sempre os direitos mais abalados. E dentro dessa violência de gênero está o assédio sexual no ambiente de trabalho. Eu não me apresentei, saí falando, meu nome é Gabriela Souza, eu sou advogada. Diga. Só um segundinho, eu vou pedir para as pessoas que estão com os áudios ligados, por gentileza, que coloquem no mute, gente, tem muita interferência aí. Está atrapalhando a palestra da doutora Gabriela aqui, tá? Gentilmente, se o pessoal conseguir colocar no mute, tá? Tá, doutora? Desculpa aí. Não foi nada. Vou me apresentar rapidamente, né? No meio da fala, a gente se apresenta. Eu sou a Gabriela Souza, sou sócia fundadora do primeiro escritório de advocacia só para mulheres. Sou professora de direito também, para adolescentes, o que eu acho transformador numa prática de prevenção de violências, né? E de disseminação do conhecimento jurídico. E sou coordenadora jurídica do movimento Me Too, que busca amplificar a voz das vítimas. Então, eu estava falando de uma violência que ela ocorre tanto nos ambientes íntimos, como a doutora Tatiana falou, mas também ela ocorre ao longo de toda a nossa vida, desde crianças, o que a gente passa na rua, e a gente experimenta isso nas nossas relações profissionais também. Assédio sexual é crime, e é possível, e eu já registrei diversos boletins de ocorrência na Delegacia da Mulher aqui de Porto Alegre, deve ser denunciado. Esse assédio, ele normalmente é cometido por um superior hierárquico que busca benefícios diretos ou indiretos com a sua influência, benefícios quase sempre sexuais, né, com uma vantagem, um beijo, alguma questão assim, ou mediante uma humilhação, mas que se valem da sua posição. Muitas vezes essa posição pode nem ser tão superior, ou seja, o dono do local de trabalho, mas pode ser um colega que tenha muita influência naquele ambiente, pode ser um gerente, pode ser um diretor. E, infelizmente, essa é uma prática que eu percebo quando eu vivencio com essas mulheres que eu atendo essas situações, que ela afeta o nosso íntimo. Muitas mulheres buscam, na sua independência econômica, uma forma de se livrar de relacionamentos abusivos, de poder pensar em uma nova forma, de poder sair de um relacionamento abusivo. E quando sofrem algum tipo de assédio no ambiente de trabalho, percebem e se sentem ainda mais fragilizadas na questão de gênero, porque percebem que a questão de gênero acompanha elas onde for. E eu já percebi muitas mulheres que tinham potencial e que tiveram a sua capacidade de autodeterminação, as suas escolhas e a sua psique abalada em função de um assédio no ambiente de trabalho. Quem comete uma violência sexual muitas vezes não tem aquele perfil que as nossas mães nos ensinaram de um agressor que vai nos agarrar na rua, à força. O agressor, o predador sexual, né, o assediador sexual, ele normalmente é uma pessoa conhecida da vítima. E isso é uma coisa importante da gente falar, porque muitas vezes a gente se sente segura em algum local e é ali que a gente que a gente sofre esse tipo de violência. O predador sexual, além de ter a vantagem, né, e de usar
essa hierarquia e esse poder, ele também se beneficia muito do silêncio da vítima, onde a vítima tem medo de perder o seu cargo, porque afinal foi ali que ela conseguiu uma independência econômica, né? Ela tem medo de não conseguir uma progressão na carreira, e ela acaba por silenciar, e esse silêncio beneficia apenas os agressores. Percebendo tudo isso, percebendo mais especificamente uma questão muito grande no setor audiovisual, onde eu acompanhei como advogada das vítimas o caso que foi agora divulgado do Gustavo Beck, onde um único diretor de cinema tinha múltiplas vítimas que fizeram uma denúncia através de uma matéria no Intercept. Eu e mais um grupo de colegas advogadas, lideradas pela Marina Ganzaroli, de São Paulo, e em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, na pessoa da doutora Gabriela Mansur, criamos o Me Too Brasil, que é uma aplicação aqui no país de um movimento que aconteceu em 2017, quando mulheres da televisão se uniram para dizer eu também, que também tinha acontecido com elas aquele assédio, e mostrar que não estamos sozinhas. O Me Too Brasil é um canal de denúncia, e nesse canal de denúncia é possível tanto contar apenas a sua história, porque muitas vezes aquela questão daquele assédio já prescreveu, ou então a mulher ainda não está fortalecida o suficiente para fazer uma denúncia oficial. Também é possível contar algum assédio sofrido por alguma colega de trabalho que também queira saber orientações de como proceder a denúncia. E da mesma forma, o Me Too é um canal que auxilia as mulheres na denúncia formal, encaminhando esse pedido de ajuda para o projeto Justiceiras, que é parceiro do Me Too, onde se cria para essa mulher um grupo de ajuda, onde há psicólogas, advogadas e assistentes sociais voluntárias para poder fortalecer a mulher nesse momento inicial de denúncia, porque muitas vezes a mulher não sabe onde ir, não sabe os telefones, cada local é diferente do outro, então por isso é muito importante ter esse auxílio especializado nesse primeiro momento. Então, o Me Too vem com o objetivo de potencializar a palavra da vítima. Em casos de violência sexual, muito se fala do perfil do agressor. Então, é o caso João de Deus, é o caso... E a gente esquece que a gente tem que dar prioridade às mulheres. E o Me Too, ele vem por isso. Eu vou copiar aqui o site do Me Too e também onde é possível fazer o canal de denúncia. Também tem um WhatsApp e também tem rede social. Estava falando antes, hoje... Às 7 horas da noite, nós vamos fazer uma live com o Netflix para falar sobre o Bom Dia, Verônica, que é uma série do Netflix, que é uma série de ficção, que fala de um serial killer, mas que traz, ainda que de forma paralela, a questão da violência doméstica, e vai ser bem interessante. Então, eu convido todo mundo a participar. E agora, eu quero ouvir um pouquinho mais da delegada Tatiana, inclusive porque essa questão de gênero e essa questão de assédio é também uma violência que deixa as mulheres mudas, né? E a gente precisa falar que esse silêncio acabou. Isso, doutora Gabriela, que bom que eu vi também, viu? Coisa boa, a gente sempre aprende um pouquinho mais. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo também junto ao Me Too. Quero ver se eu consigo assistir a live. Acho que vai ser meio complicado, porque eu tenho outra também, mas se der, eu me somo e entro, nem que eu pegue só o finalzinho. E dizer que a atribuição das delegacias especializadas, já que a gente está falando aqui especificamente dos assédios, é não só a violência doméstica, familiar e afetiva, mas também os crimes sexuais, né? O assédio sexual, a importunação sexual, que é um crime recente, né? Um crime de uma legislação do final de 2018, que já temos muitas estatísticas desse crime, que são todos aqueles atos libidinosos não consentidos, o beijo roubado, passar a mão nas partes íntimas. Muitas vezes nós não temos somente um assédio sexual, às vezes as mulheres chegam para nós narrando uma situação com muita dificuldade, porque aqui, além da violência de gênero, além de todos os sentimentos que fazem parte, né, da identificação da violência, da vergonha, da culpa que as mulheres sentem, ainda mais, muitas vezes, o medo
de perder o emprego, de ser mal referenciado, de não ser acreditada, de ser desqualificada, muitas vezes dentro do seu próprio ambiente de trabalho, não só sendo muitas vezes revitimizada nos serviços, mas às vezes a própria equipe de trabalho, enfim, acaba desacreditando essa mulher. Então, é todo um processo de tomada de decisão muito difícil, mas muito necessário. Eu costumo dizer às mulheres que quando a gente denuncia, e isso é muito comum em crimes sexuais ocorridos contra crianças e adolescentes, a maioria acaba denunciando só na fase adulta, né? Nós sabemos, e geralmente após os 30 anos. Então, esse período todo de não denúncia, por que quando elas chegam com 30, 35 anos, muitas vezes elas vêm e denunciam, mesmo sabendo que às vezes o crime até já prescreveu, mas para elas a denúncia é libertadora, é tirar de cima de si, é tirar esse peso e essa culpa, muitas vezes, que a gente acaba introjetando, se achando responsável. Mas por que será que ele fez isso comigo? Será que eu dei causa? Será que a minha roupa está inoportuna? Será que eu tive um comportamento indevido, atípica e tão falada cultura do estupro? Então, é muito difícil para nós mulheres, até porque às vezes as próprias outras mulheres não nos apoiam, né? Eu acho que esse movimento do Me Too, esse movimento que a gente tem falado da sororidade, do todos por elas, a gente tem que começar realmente a se unir, porque se nem nós mulheres muitas vezes temos um afinamento, temos uma parceria, essa irmandade feminina, desse termo aí que se utiliza de sororidade, né? De sermos mais sororas, mais gentis conosco e com as outras mulheres, quem dirá a gente transformar uma cultura ainda de papéis sociais tão rígidos e tão perversos para o homem e para a mulher, porque os papéis que a sociedade nos impõe, os marcadores de gênero, eles são tão perversos para a mulher como são para o homem. Então, a gente precisa desconstruir essa cultura de violência, de objetificação, que o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence, né, a que os homens podem se apropriar do corpo das mulheres, dizer a minha mulher, e o que é pior da minha mulher é que ela segue deles até quando eles não estão mais com elas, né? Se nota que o sentimento de posse é tão intenso. É só a gente ver hoje o feminicídio não, foi um homicídio, mas o homem matou o atual companheiro da sua ex-mulher. Enfim, ex-mulher de meses, de anos, ela está com outro companheiro, ele se acha no direito de muitas vezes matá-lo, matar até o seu atual companheiro. Então ele não aceita que ela tenha nenhum outro relacionamento. Não é só que ela rompa com ele, ela rompe com ele e quando ela resolve ter uma vida, um outro parceiro, uma outra, sair da subjugação dele, ela ainda novamente sofre novas violências. Então, parece que é uma posse, uma propriedade para o resto da vida, né? Vitalícia, como a gente chama. Então, é muito difícil romper esses padrões culturais, mas se a gente não começar de algum lugar, e a gente começa falando sobre isso, problematizando, a gente começa justamente fazendo esses espaços de conversa, de live, de reflexão, mas a gente também tem que partir para a denúncia, para a responsabilização criminal. A maioria desses agressores ou dos predadores sexuais, como a doutora Gabriela falou, estão em série, eles não vão parar de delinquir. O criminoso mais difícil de deixar de delinquir é o estuprador, porque é um exercício de poder, é uma legitimidade muitas vezes que ele sente sobre o corpo da mulher, e não só da mulher dele, mas de qualquer mulher. E muitas vezes o sexo que ele quer é o sexo não consentido, porque não é sexo, é violência, é poder. A maioria dos nossos agressores, dos nossos estupradores, ou enfim, condenados ou responsabilizados por crimes sexuais, eles têm sexo consentido. Eles têm parceiras, eles têm namoradas. O último que a gente prendeu agora tinha uma namorada, né? Estava, inclusive, vivendo com essa namorada. E por que ele tinha que estuprar mulheres na rua? Porque vocês entendem que não é sexo? Ele tem que exercer o poder sobre essas mulheres. É a típica violência de gênero, é o típico menosprezo àquela presa, àquela vítima, àquela situação de mulher. Então, assim, denunciar é muito importante, como eu falei. Todas as nossas políticas públicas hoje, todos os dados que a gente divulga, eles são baseados em ocorrências policiais. Claro que tem alguns mapas que traçam também os mapas, os dados da saúde, do DataSUS, mas a maioria tem por base de dados as nossas ocorrências policiais. Então, o denunciar é libertador também para a mulher. Ainda que eventualmente, por falta de materialidade, por prescrição, não seja possível a condenação, a gente tem que tirar de cima da gente. Porque esse homem vai continuar delinquindo, ele vai continuar fazendo outras vítimas, vai continuar estuprando ou assediando outras mulheres. E esse é um compromisso social que nós temos, além, claro, de poder, de alguma maneira, minimizar, porque é difícil falar
A gente trabalha com redução de danos, né? É difícil falar em superação de traumas quando tem crime sexual, mas minimizar esse dano, de alguma maneira transformar essa dor e esse sofrimento em algo positivo. E eu te escutando, Tatiana, eu percebo que nós temos um poder muito grande quando a gente percebe e quando a gente potencializa a voz de uma mulher que denuncia, porque esses predadores, eles são em séries, eles têm um largo histórico de violência, e eles se beneficiam muito porque o exercício do poder é favorecido porque aos homens é dado o status, né? São eles que estão no poder, as leis foram criadas por homens para beneficiar homens, e há muito pouco tempo na história do mundo que isso começa a se inverter. Então, o nosso poder de, quando falamos e quando somos ouvidas, né, quando prestam atenção na nossa denúncia, quando a nossa denúncia é validada, muitas mulheres perguntam, eu não tô louca, será que, exatamente o que tu disse, será que eu não dei causa, será que eu não deixei, e muito no ambiente de trabalho chega essa dúvida, será que eu não dei a entender que eu queria alguma coisa diferente, enfim, e sempre reforçar que a culpa nunca é da vítima, né? Seja numa violência doméstica, seja numa violência de gênero, um assédio sexual no ambiente de trabalho, a culpa nunca é da vítima. E eu, antes de começar a advogar exclusivamente com mulheres, me dedicava à advocacia trabalhista. E trabalhava para empresas, dando consultoria. E percebo que, na época, há 5 anos atrás, quando se chegava uma denúncia trabalhista, uma denúncia sobre assédio sexual, aquela empresa, ela era obrigada ela se via na obrigação de, pesando no bolso, criar medidas para evitar que novas condenações ocorressem. Talvez não pelo motivo certo, talvez por temer uma condenação trabalhista, temer um passivo trabalhista, mas quando essas questões, elas chegam na esfera judicial, existe aí também um movimento de mudança social, um movimento de pressão social. Porque se a gente está falando de 12 mil anos de patriarcado, e esse patriarcado, ele trabalha com duas vertentes, uma que é o poder e outra que é o dinheiro. Quando a gente deixa de ter medo do direito, quando a gente deixa de temer fazer uma denúncia e toma uma posição ativa na busca dos nossos direitos, a gente começa a fazer micro-revoluções, uma mudança social que é atingida com uma pressão pública que acontece, em que hoje as mulheres elas não aceitam mais muitas coisas que antes eram naturais, digamos assim. Então, essa mudança, ela começa também na esfera privada, na esfera das relações trabalhistas, na esfera de se responsabilizar. Uma das coisas que me fez abrir o meu escritório, que trabalha exclusivamente com mulheres, foi acompanhar o caso de uma mulher que foi vítima de uma violência sexual. Essa violência sexual foi cometida por um chefe que depois criou uma falsa chance para demiti-la por justa causa. E eu acompanhei essa mulher por 3 anos e percebi o que mudou na vida dela e o que aquilo teve de reflexo. E nós ganhamos a causa, né, no TST, porque sem nenhuma testemunha, baseado na palavra da vítima, porque a gente precisa começar a entender que a palavra da vítima tem validade quando um crime ele acontece num ambiente íntimo, e a gente precisa saber usar isso, ter formas, perder medo. Como advogada, muitas vezes eu ouvi que as mulheres eram desacreditadas quando buscavam ajuda, quando buscavam entender, mas não vai entrar com esse pedido, porque afinal de contas é tão difícil de provar, é tão difícil isso. Houve a reforma trabalhista que houve tantas mudanças também, mas esse é um instrumento importantíssimo, porque hoje em dia o padrão de consumo mudou. Então, as pessoas elas não querem mais consumir de locais que empregam assediadores, né? As pessoas elas têm um padrão um pouco mais consciente de consumo. Então existe, claro, existem outros tipos de marcadores, mas existe também uma exposição daquele empregador. Eu vejo que ainda há uma cultura, e quando a gente fala de necessidade de discussão de masculinidade, ainda há uma cultura de tentar botar pano quente, tentar ajudar, mas que aos poucos, e principalmente através de condenações, porque isso não é só
onde chega uma, chega duas, chega 3 reclamatórios trabalhistas falando do mesmo nome, aquilo começa a ser observado. Tanto no sistema macro, como a gente vê os exposes que aconteceram tanto nessa pandemia, como também no sistema de uma empresa menor, e aquilo vai chamar atenção. Então, é muito importante, e como alguma dica jurídica, sempre que houver uma questão de um assédio sexual, é importantíssimo que a vítima faça esse boletim de ocorrência, porque uma das argumentações é sempre que, mas por que não denunciou, né? Como se denunciar qualquer coisa fosse muito fácil, tanto por dificuldades, e agora a gente está na pandemia, como se fosse fácil internamente. Então, é sempre importante a gente buscar denunciar, buscar organizar isso e também responsabilizar aquele empregador, principalmente na esfera trabalhista, aquele empregador que admite e que assumiu o risco de ter um assediador na sua empresa, ele tem responsabilidade objetiva e deve ser responsabilizado. Inclusive para criar políticas públicas, né? Políticas internas, para que isso não aconteça mais, canais de denúncia, enfim, e uma advocacia preventiva nessas empresas, e aí eu falo porque eu já trabalhei do outro lado, é muito eficaz muitas vezes, né? E só é feita, infelizmente, a gente tem que entender que apesar dos motivos eles serem econômicos, a gente tem aí um instrumento importante de poder. Tem até uma pergunta, doutora Gabriela, sobre exatamente isso, né? Sobre a questão do bullying ou do assédio no ambiente do trabalho. Eu acho, a pessoa não colocou aqui, mas eu imagino que queira saber mais sobre como atuar em relação a isso, quais os passos que ela pode tomar. Eu sempre puxo para o sindicato, obviamente, porque a gente sempre tem um poder, sempre tem um poder mais atuante dentro do Ministério Público do Trabalho, até como tu falaste, não é a primeira vez que essa empresa faz isso, tem umas procuradoras maravilhosas no Ministério do Trabalho. Então, a gente consegue fazer alguma coisa e dar um apoio de pronto, assim. Mas eu acho que ela quer saber, talvez, mais objetivamente o que fazer quando ela, enfim, se sentir assediada no ambiente de trabalho. A palavra assédio, ela se disseminou ultimamente e acabou confundindo o termo do dicionário assédio, que a gente usa de forma geral, com os assédios trabalhistas, o assédio moral e o assédio sexual, que é crime. O assédio que a gente sofre na rua, né, aquela cantada, aquilo, pode ser uma importunação sexual, pode ser alguma coisa que enfim, mas depende do caso a caso. O assédio moral, ele é cometido com o objetivo de humilhar aquela pessoa dentro da sua atividade laboral. E o assédio sexual é quando alguém superior e hierárquico usa a sua posição para conseguir favores sexuais e benefícios sexuais, né? Eu acho muito importante a gente entender e explicar que o assédio, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, são causas de rescisão indireta do contrato de trabalho. E isso seria, para mim, o meu sonho dourado, que todo o empregado soubesse que pode dar justa causa no seu empregador. Claro que assim falando, né, como advogada e não vivendo a situação, eu fico numa posição muito confortável. Mas é possível fazer a rescisão indireta do contrato de trabalho por assédio, principalmente assédio sexual com boletim de ocorrência e denúncia, onde há um crime. Como que eu vou voltar àquele local de trabalho se aconteceu um crime? Nós sabemos que o judiciário trabalhista é moroso, assim como todo o judiciário, e que eventualmente a pessoa precisa das suas verbas rescisórias e isso pode demorar um pouco. Porém, a minha experiência como advogada nas causas trabalhistas, ela fala que o procedimento sumaríssimo, ele serve muito para questões mais rápidas, como o assédio e a rescisão indireta desse contrato de trabalho. E a gente precisa começar a usar esse instrumento também, para não aceitar, e aí, começando a entrar na discussão laboral, a gente sempre presta atenção em que falar de direitos das mulheres, falar de raça, falar de gênero, é também falar de raça e falar de classe.
porque as coisas elas estão todas muito atreladas, né? Como que eu vou falar de uma discussão de gênero sem falar de uma questão de classe, falando de assédio no ambiente de trabalho? Mas é importantíssimo se aproximar do sindicato, principalmente porque eu confio muito no Ministério Público do Trabalho também, Jane, e sei da atuação em que fazem, e sei também que essas empresas que empregam assediadores ou que não têm canais de denúncia, onde há muitas denúncias, né? Eles sofrem penalizações também, e isso é um instrumento importante para a gente fazer. E sendo a mulher vítima, buscar o sindicato, buscar um atendimento psicológico, porque também a gente está falando de um contexto probatório em que, infelizmente, não são todos os juízes que entendem que a palavra da vítima só basta, mas se ela, naquele momento, buscar um auxílio psicológico, buscar alguma ajuda, isso ajuda muito numa reclamatória trabalhista, ajuda muito a criar um contexto probatório que demonstre que aquele assédio aconteceu. E lembrar sempre que a gente precisa, com urgência, mudar o nosso pensamento de que vai ser a minha palavra contra dele. E no momento em que a gente tem uma sororidade e que todas nós validamos, ou seja, quando tem uma mulher dizendo que sofreu assédio, ela sofreu assédio, ela não teria por que inventar. E a gente parte daquele momento em que tem o mito da mulher perversa e que se a mulher está buscando e falando isso, ela quer prejudicar o seu chefe, ela quer prejudicar o seu companheiro, é sempre a mulher. Eu sempre me admiro como sempre, em volta de um homem agressor, existem muitas mulheres loucas, né? E a falta de capacidade de internalizar isso, porque todo mundo fora de mim é louco. Eu é que sou são, eu é que tenho razão, e eu é que estou no domínio, né, no meu direito natural, porque os homens exercem um direito natural de que eles nasceram com este poder e eles buscam exercê-lo em relações de trabalho, abusos e violências sexuais, porque a Tatiana falou muito bem que a violência sexual, ela não fala sobre desejo sexual, ela fala sobre exercício de poder. Doutora, oi. Aproveitando, eu tenho aqui uma pergunta, tá? Acho que nessa questão que nós também temos um enfrentamento que é desconstruir entre as próprias mulheres essa ideia de que a mulher é culpada, né? Porque eu também vejo muito isso. Né? Eu não sei se eu fiz a colocação correta, mas eu acho que tem muito isso. As próprias mulheres e acham que às vezes as mulheres são culpadas mesmo. Então nós temos esse processo também, né? De enfrentamento. Mas eu queria saber algumas coisas. As medidas protetivas, de fato, elas funcionam bem? É uma pergunta. Tá? Uma outra, nós tivemos há pouco tempo, acho, campanhas que diziam que a pessoa, quando estava sendo vítima de violência, chegava numa farmácia e pedia uma máscara de uma cor, não sei se vocês lembram, e aquilo demonstrava que ela estava sendo vítima de alguma violência. Como é que se dá esse link dali? Que eu realmente não entendi muito bem como é que se dá esse link, se automaticamente, fiquei com essa dúvida, não sei se vocês podem esclarecer. Eu vou responder essas duas perguntas e vou ter que sair, tá? São quase 6 horas. Mas vamos lá, medidas protetivas de urgência. Eu falei aqui do dado do feminicídio, né, do mapeamento que a gente faz dos feminicídios, e acho que só por aí a gente já tem argumento suficiente para dizer que sim, elas funcionam e funcionam muito bem. Ela é um escudo? Não. A medida protetiva, ela é um pedaço de papel. Mas quando a mulher tem uma medida protetiva e quando ela vem à delegacia, ela é orientada, como eu falei, esse plano de segurança que a gente faz concomitantemente à medida protetiva, como muitas vezes verificar que ela está em situação de risco, levá-la para um local seguro, ou até, se for o caso, buscar um abrigamento para aquela mulher, ou orientar que ela guarde essa medida protetiva em segurança, dando orientações em relação a isso, ou, se for o caso, já pedir a prisão preventiva desse agressor, já apreender armas, né, que eventualmente ele tem em seu poder. Então, isso tudo nos faz com que se iniba a progressão da violência. Então, e se ele descumprir? Bom, mas ele pode descumprir? Pode. Mas se ele descumprir, eu tenho um argumento aí, só além de um crime autônomo, que é o descumprimento de medida protetiva,
inclusive inafiançável pela autoridade policial, que dá flagrante, eu tenho um requisito para prisão preventiva. E hoje a maioria dos nossos presos provisórios, preventivos, aqui da DEAN e do Estado todo, são presos por descumprimentos de medidas. Então, ele pode descumprir a medida de inúmeras formas. Ele pode descumprir mandando mensagem, ele pode descumprir indo até a casa dela, como ele pode descumprir batendo nela, ameaçando ela de morte, invadindo a casa dela. Então, há vários níveis de descumprimento que a gente tem mais condições de trabalhar. Primeiro, porque ela já passou por uma delegacia, já foi orientada e algumas providências preliminares já foram adotadas. E segundo, que se ele descumprir, se eventualmente aquele homem não obedece, não respeitar nem a mulher, né? Porque não respeita a mulher, mas não respeitar nenhuma decisão judicial, eu tenho outras formas também, mais, como eu vou te dizer, cautelares, que são mais rígidas, como a própria prisão preventiva, para que a gente possa frear essa progressão da violência. Então, sim, elas funcionam muito bem, a gente sempre recomenda, né? Infelizmente, nem todas as mulheres pedem, como eu falei, é muito difícil para a mulher denunciar, é muito difícil querer processar, é muito difícil pedir medida, muitas vezes, porque ela não quer que ele saiba que ela denunciou. Então, isso é um convencimento e um trabalho que a gente faz nas nossas abordagens aqui na DEAN ou em qualquer outra delegacia. A Máscara Roxa, para a gente finalizar, é uma campanha de prevenção que está tendo uma adesão muito boa, né? A gente começou a trabalhar com a Máscara Roxa, acho que há cerca de 3 meses, foi em agosto, se eu não me engano, final de julho, início de agosto. A gente lançou em todo o estado essa campanha, aí capitaneada pelo deputado Edgar Preto, foi uma iniciativa dele, inclusive um projeto de lei tramitando em relação a isso. Ela chega em uma farmácia, qualquer farmácia credenciada, então vai ter algum indicativo na farmácia que ela der a máscara roxa, e ela vai simplesmente pedir, dizer, eu gostaria, né, de vir comprar uma máscara roxa. E o atendente vai dizer para ela que está em falta, mas que vai fazer um cadastro dela. Só isso. Ela não vai denunciar a violência, ela não vai relatar essa violência, nada. Até porque aquele profissional não tem preparo suficiente para estar coletando ali uma denúncia, que é muito dolorido, né? Tem todo um período de escuta, de desabafo, de organização das ideias. Então, ela não vai fazer denúncia na farmácia, ela vai pedir uma máscara roxa e todos os dados que ela vai fornecer, como se fossem dados cadastrais, telefone, endereço e o nome completo dela e um documento de identificação, vão ir imediatamente para o WhatsApp da Polícia Civil. Por esse WhatsApp, nós recebemos nas delegacias, eu recebo de todo o estado, e também encaminho para os delegados, além do caminho formal, que é por e-mail e pelas centrais de inteligência, eu faço um corpo a corpo, como eu digo, com o delegado, mando para o WhatsApp dele, quando eu não tenho, eu mando para o ponto focal da região, para que aquilo seja apurado em no máximo 48 horas. Essa é a nossa recomendação, tem normativa, inclusive, na Polícia Civil. Então, o canal das farmácias é: pega os dados cadastrais ou informativos dessa mulher, manda para o nosso WhatsApp e aí cessou a atuação daquele farmacêutico ou atendente e começa a atuação da Polícia Civil e de toda a rede que a Polícia Civil vai acionar também para a proteção daquela mulher, muitas vezes fazendo busca ativa, indo até a casa dela, como eu falei, pedindo medida por telefone ou indo até lá retirá-la de dentro de casa, se for o caso. Gente, muito obrigada. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas eu não consigo, infelizmente. Muito obrigada. Contem sempre conosco. Obrigada mais uma vez, doutora Gabriela. Um prazer novamente participar dessa conversa contigo. E o que precisar, a gente fica à disposição aqui na DEAN e aqui na TIPAM também, aqui na divisão. Boa tarde aí para todos vocês. Obrigada. Boa tarde, Tati. Obrigada. Tchau, tchau. Bom trabalho. Gabriela, que além, paralelo a todos esses movimentos, existe. Entrou agora aqui na live a minha querida Nádia, que é uma amiga e que tem um grupo de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Tem um grupo específico para falar, os encontros são quinzenais, sempre nas sextas-feiras. Então, Nádia, pode deixar nos comentários se quiser o convite para o grupo também, que é um grupo para as mulheres contarem, é um grupo reflexivo em que as mulheres podem se ajudar e discutir questões. E além de todas essas questões da máscara roxa, tem também aquele sinal da mão com um X, né? Em que muitas vezes isso deixa a mulher muito mais nervosa na hora de pedir ajuda, porque afinal de contas, muitas vezes na farmácia ao seu lado está o seu agressor, né, Cláudia? Então, o que pode ser feito? A denúncia de
assédio em ambiente de trabalho, ela pode ser feita através do canal Me Too, né? O Me Too, no site em que eu divulguei para vocês, ele recebe denúncias, tá? E tem um botãozinho no site que diz, preciso sair daqui, e que esse botão te direciona direto para o site do Google. Então, é um facilitador, porque a gente sabe que muitas mulheres, elas estão na companhia dos seus agressores. Da mesma forma, existem diversos outros aplicativos. O Uber tem um robô que conversa como se fosse tua amiga. O Instituto Avon e diversos outros locais. E eu vou também compartilhar a minha experiência trabalhando no projeto Justiceiras, que é o projeto que dá apoio operacional para o Me Too. E esse projeto, ele surgiu percebendo o aumento da violência doméstica na época da pandemia. E percebendo que hoje, eu bem linda, falando mal da delegacia só depois que a delegada vai embora. Mas hoje as delegacias, elas estão bem estruturadas para o atendimento da pandemia. Mas no começo foi muito difícil. As delegacias todas estavam fechadas, atendendo em regime de plantão. Era muito difícil chegar, era muito difícil denunciar. O fórum estava fechado, o Ministério Público estava fechado, toda a rede de acolhimento para as mulheres estava fechada. E isso gerou muita ansiedade. Percebendo isso, a doutora Gabriela Mansur, que é promotora no estado de São Paulo, que foi a promotora responsável pela denúncia do caso João de Deus, criou um grupo que hoje já atendeu, acho que quase 5.000 casos, enfim, tem uma lista imensa de voluntárias e que pode... e tem capacidade de atuar em todas as cidades do país. Então, tem um WhatsApp, eu vou divulgar também aqui, qualquer coisa eu mando depois, mas... Gabi, nós vamos colocar tudo isso no nosso site depois. Tá, nesse WhatsApp, a vítima, ela vai falar como se estivesse falando com uma amiga, e é criada uma rede de apoio para essa mulher. Essa rede de apoio, ela não vai durar o tempo todo, então não é um tratamento psicológico, não é a contratação de um escritório de advocacia, mas é uma forcinha inicial no momento mais difícil, que é aquela primeira denúncia. Então, se fortalece a mulher nessa primeira denúncia. Então, quem quiser antes ou paralelo à sua denúncia também buscar ajuda, dá para a gente buscar ajuda local, né, nesse grupo de apoio da Nádia e em tantos outros que existem. Dá para buscar uma ajuda um pouco maior, nacional, através desses aplicativos. E também, claro, existem outros tantos recursos para se ajudar. Eu, enquanto advogada, acho que essa coisa da máscara roxa e todas essas coisas que foram divulgadas, elas têm uma intenção muito boa, né, de ajudar, e que eu tenho certeza que já deve ter ajudado muitas mulheres, mas que devem ser feitas com um pouco de cuidado no momento em que o agressor pode estar do lado e ele também assiste televisão. Ele também tem acesso a redes sociais e ele também, essa informação pode ter chegado a ele e ela pode ficar em risco. Então, acredito que falar no WhatsApp da Polícia Civil, buscar alguma coisa assim num ambiente é um cuidado que a gente pode ter. E muitas vezes me perguntam o que a gente pode fazer para ajudar uma mulher em situação de violência de doméstica. E no caso que eu estava falando de violência de gênero, né? A gente pode primeiro estar disponível, né? Estar disponível a essa mulher não significa a gente também estar disponível 24 horas, mas a gente poder ajudar, a gente poder direcionar. Sempre lembrando, gurias, que as máscaras de oxigênio, elas caem antes na gente. Então, se a gente se dispõe a ajudar mulheres, e eu falo isso porque eu descobri a duras penas isso, e a Nádia, que convive um pouco mais comigo, tá rindo, eu não sei por que ela tá rindo, porque afinal de contas, né, mas a gente precisa estar bem para ajudar outras mulheres, né, e muitas vezes reconhecer os nossos limites também é uma maneira de ajudar essa mulher, e encaminhá-la para o sistema público, encaminhá-la para algum sindicato. Sindicatos, eles têm, eu fico muito feliz de estar falando em sindicato, porque eles têm uma importância incrível, porque muitas vezes a porta de entrada das denúncias não é a delegacia, a porta de entrada
é aquelas janelas do lado, sabe? É um hospital, é um consultório de uma psicóloga, é a manicure, é o sindicato. É muito difícil para uma mulher ir até uma delegacia e é mais fácil buscar ajuda nessa parte da extensão da rede de apoio. Então, é importante ter um canal de denúncia, um e-mail em que essa mulher possa fazer uma denúncia anônima, né? Ajudá-la. Uma das coisas que a gente estava falando agora da sororidade e mais específico sobre assédio moral e assédio sexual é se comprometer de fato. Não adianta a gente fazer textão no Facebook e negar para aquela nossa colega que a gente sabe que foi assediada sexualmente no ambiente de trabalho ser testemunha dela numa reclamatória trabalhista. A gente precisa isso se comprometer. E eu percebo que essa é a grande dificuldade quando a gente fala de assédio, seja sexual ou moral no ambiente de trabalho. É de ter, e muitas outras mulheres sofreram violência. E eu vejo que ainda há essa coisa de competição, ou então de, não vou ajudar. Inclusive de mulheres que já saíram daquele trabalho. E aí eu me questiono para encerrar minha fala e agradecer vocês, a quem interessa essa nossa competição, né? A quem isso favorece? Se não fortalece o outro lado. Se não ao capital, sabe? Se não ao opressor. E é por isso que a gente precisa juntar, né? Para combater todos os tipos de violência de gênero. E eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Diga. Nós também. Eu acho também que, assim, ó, o sindicato, nesse momento, né, que ela pode estar recorrendo ao sindicato, o que a gente também, e não só nesse caso, a gente tem essa autonomia de estar junto com a pessoa, né, com a nossa base, que eu digo, porque não é só para os filiados que a gente trabalha, a gente trabalha para a categoria toda. E muitas vezes nós mesmos servimos de testemunha dessa pessoa, em alguns casos, fora do ambiente de trabalho mesmo, como testemunha, e é para isso que a gente está lá. A gente também serve, claro que o juiz não vai nos ouvir como testemunha, sim como parte esclarecedora da questão. Mas é ali também a única força que ela tem, né? Que ela vai se sentir mais acolhida e talvez ali até impulsionar a fazer as coisas, porque às vezes tu precisa que nem tu disse, precisa achar um caminho, tu precisa ter apoio naquilo, porque senão tu te sente, meu Deus. É um pezinho, né? De vez em quando é só um pezinho, assim, é só um empurrãozinho. Já aconteceu só comigo, ninguém mais falou nisso, só eu, por que só comigo? E, na verdade, quando tu abre a caixinha de Pandora, tem milhares. Então, eu acho que isso é muito importante de a gente ajudar nesse primeiro momento, como tu diz, é ali que tudo acontece. Ou não, porque também a pessoa pode ficar pior se ela não tem isso em algum lugar. E eu queria agradecer a Nádia também, porque eu conheci a Nádia lá naquele dia, quando eu conheci a doutora Tatiana lá. E a gente conversou lá na rua. Nádia, que a Giane foi na festa, foi na última festa antes da pandemia, pelo menos a minha. Séculos atrás, né? Afinal de contas, faz 15 anos isso. Mas a Giane, eu vou apresentar sempre, a Giane é a mãe da Duda, minha irmã. Né? Então, doutora, eu conheci a Nádia lá. E depois, se a Nádia quiser falar, eu vou adorar. Tá, Nádia? Doutora, Nádia, que tu pode abrir e contar a tua história. Na verdade, a gente tem que ampliar a nossa rede, né? A gente se conheceu e se grudou, né? Eu e a Giane, a gente começou a discutir e a gente tá junto. E a gente tem que se mexer em bloco, gente. Porque interessa a solidariedade, a falta de compreensão entre as mulheres, interessa a quem está querendo manter o status. Porque se a doutora Tatiana falou em 12 mil anos de patriarcado. A gente tem 200 anos de lei. Dentro desses 200 anos, a gente precisa, sempre que for discutir o feminismo, fazer uma discussão interseccional entre gênero, raça e classe. Porque a gente precisa sempre lembrar que quando as mulheres lutavam para poder trabalhar,
as mulheres brancas, as mulheres negras, elas foram escravizadas. E que as violências contra mulheres negras são ainda maiores. Essa objetificação do corpo da mulher negra, e a mulher negra ela serve para o sexo. Então, quando a gente fala de violências, as violências elas são potencializadas quando as mulheres são negras. Quando a gente fala de assédio sexual no trabalho, a gente fala de uma base da pirâmide que vai ser sempre a mulher negra, enquanto o topo vai ser sempre um homem branco. Então, obviamente, as mulheres que mais sofrem assédio no ambiente de trabalho são as mulheres negras. Elas desenvolvem os trabalhos da base da pirâmide. E enquanto a gente não mudar, enquanto a gente não puder discutir isso com mulheres negras ocupando o espaço público e o espaço de fala e o espaço de liderança, a gente não vai atingir o feminismo, porque não adianta eu discutir um feminismo e esse feminismo ser branco, e esse feminismo não abraçar todas as mulheres. Audre Lorde fala uma frase fantástica em que eu falo sempre, em que eu não serei livre enquanto outra mulher não for, ainda que as algemas dela sejam diferentes das minhas. E a gente precisa entender que não existe uma competição de sofrimento, não existe uma competição para ver quem é a mais oprimida, uma competição, aliás, né, por favor, mas muitas vezes a discussão de gênero e raça e classe, ela é vista separadamente, ela dificulta uma compreensão do que deve ser feito, né, e da realidade, e nos afasta, porque, de novo, eu vou repetir a minha pergunta, a quem interessa a competição? A quem interessa o silêncio da vítima, né? Se não há uma lógica que quer se manter no poder. Porque vejam bem, esses dias eu estava estudando e eu vi que para se mudar uma cultura são necessárias, é necessário que passe o tempo histórico de aproximadamente 6 gerações. Então vamos voltar às nossas últimas 6 gerações. A geração da minha mãe era uma geração em que se normalizava a violência doméstica. O homem era assim porque era assim, né? A geração da minha avó não podia se separar. O desquite, ele era terrível, acabava com a vida social. A geração da minha bisavó não podia votar. A geração da minha tataravó era escrava, né? E assim a gente vai indo por todas. Então, a gente ainda não passou por essas 6 gerações completas, né? Talvez as filhas das nossas filhas consigam experimentar uma mudança. E a gente está exatamente no meio dessa mudança. E isso faz com que se crie um choque entre a geração que já está mudando, a geração da Duda, a geração das crianças, a geração das crianças que estão nascendo e que aparentemente já nasceram com um chip de equidade de gênero diferente do meu, em que tive que me desconstruir enquanto mulher para me criar uma consciência feminista e tirar essa coisa das feministas serem bruxas e rarará, e tive que me reconstruir para daí estar aqui falando com vocês. E essas gurias, elas já nasceram e já estão entrando na sua vida adulta, né, na sua vida jovem, começando os relacionamentos, sabendo que existe uma lei para ajudá-las nos seus relacionamentos íntimos. E essa é a importância da gente ter essa lei Maria da Penha, essa lei com nome de mulher, em que completou agora em agosto 14 anos. É porque nas próximas eleições, as meninas que nasceram juntamente com a lei Maria da Penha vão votar. E eu tenho muito, e a gente precisa, e em toda fala que eu estou fazendo nesse ano eleitoral, eu tenho puxado para Brasil tem metade da sua população composta por mulheres. E o Brasil ocupa o lugar de 142 no índice de representatividade das mulheres na política. Ou seja, dessas mulheres que estão criando leis, estão sendo eleitas. O que diz que nós, mulheres, não votamos na gente, porque ainda há um inconsciente de que a política é um local de homens brancos. Para homens. Brancos fazendeiros, homens brancos fazendeiros héteros. A política é para eles. E, na verdade, ser mulher é existir enquanto um ser político. E a gente precisa agora, daqui a 15 dias, ter uma representatividade para que as leis sejam feitas por quem vive uma experiência humana nessa terra de nascer e ser assediada, né? De viver tendo que combater com violências de gênero das mais variadas, né? Uma mulher, quando tem sorte, ela não
ela não vive uma violência doméstica. Mas todas nós colecionamos histórias de assédios que sofremos, de humilhações que sofremos por existirmos mulheres. A gente sabe o medo que é andar na rua e olhar para trás e preferir que seja o diabo do que um homem, né? Então a gente consegue viver, e não são esses os seres humanos que estão fazendo as leis. Então a gente precisa mudar isso. Primeiro, agora eu acho uma boa oportunidade na esfera municipal, porque a gente acha que no município, o município não faz leis tão importantes, né? Mas o município de Porto Alegre tem leis muito boas relacionadas a gênero. Depois eu posso mandar o link das leis para ter no site de vocês também. Eu acho que eu falei um monte. E a gente tem uma participação especial que eu também quero te ouvir um pouquinho, Nádia. Acho que talvez só para explicar o grupo, mas já que tu entrou, vem com a gente, amor. Antes de eu falar, a Cláudia tinha levantado a mão, ela ficou um tempão ali com a mão levantada. Desculpa, Cláudia. A prof, né? A prof vê tudo. Eu tenho só uma pergunta aqui, que talvez também a Nádia, que tem mais experiência, que a doutora, possa me dizer. A questão que tu disseste que tem a prescrição do assédio sexual ali, né? Primeiro, queria mais ou menos saber qual é o período, e que tu disseste também que as adolescentes levam em média 30 anos para se manifestar, e que nem todo mundo tem a sorte de ter uma professora que esclarece, e hoje, como a gente vê nas escolas, que esse assunto está sendo um pouco reprimido. Aí eu te pergunto, tem algum trabalho nessa linha para que esses adolescentes não demorem tanto tempo, até mesmo crianças que sofrem o assédio sexual, possam, já que a escola, que antes também era um dos caminhos em que, né, e aí a gente viu o que aconteceu, teria algum trabalho nessa linha, para esse grupo aqui? E uma outra pergunta que eu ia perguntar para a doutora Tatiana, em caso de suspeita, se a gente acha que um morador, um vizinho, alguma coisa, ela está sendo vítima de alguma violência, nós podemos, sem autorização dela, fazer essa denúncia? Podemos fazer por conta nossa? Sim. A doutora Tatiana, mesmo que ela não falou queira, que aumentou em 300% o número de denúncias de terceiros, né? Então, principalmente esses locais consultivos, e é muito importante a gente entender a diferença entre... Ela falou um monte de número, né? Mas a gente precisa entender. Tô ouvindo uma vizinha num conflito, para quem que eu ligo? A gente não liga para o 180, a gente liga para o 190, para emergência. O 180 é exatamente uma questão consultiva, fazer uma denúncia talvez com um terceiro, enfim. A prescrição, falando da tua outra pergunta, a prescrição é a capacidade do Estado em punir alguém por um crime, porque o Estado não tem o direito de punir ad eterno, né? Então, os crimes sexuais são daqueles que têm maior prazo prescricional. O avanço das leis, ele criou uma alteração. A lei da importunação sexual, ela criou diversas, na verdade deveria ser a lei das mudanças dos crimes sexuais o nome, né? Porque ela trouxe diversos avanços, e o principal é que o estupro, ele não é mais considerado um crime que depende de representação da vítima, ou seja, esse prazo, ele agora basta que porque antes a vítima precisava representar criminalmente, e hoje a violência, ela é representada automaticamente. Havendo violência física e agora havendo violência sexual, o Ministério Público tem obrigação de levar isso a conhecimento do judiciário, né? E a prescrição, quando ela acontece quando o crime sexual acontece com menores de 18 anos, ela começa a valer a partir da maioridade. E a prescrição do estupro, ela é a máxima, que ela pode atingir 20 anos, justamente para também entender esse período. Porque aí, a minha pergunta foi a Nádia, já que ela quis entrar, né? Porque a delegada, ela falou que se demora, muitas mulheres denunciam as violências sexuais depois da maioridade, né? Principalmente aquelas que foram cometidas quando elas eram crianças, por volta dos 30 e dos 35 anos, né? E isso com certeza, é um mecanismo psicológico, até porque a gente está falando de trauma, a gente está falando de a memória da vítima de violência sexual
e o depoimento dela judicial vai ser sempre uma memória interrompida, uma memória que talvez tenha alguns bloqueios, né? Mas porque a gente está falando de trauma, né? Quem tem um discurso muito coerente, muito ensaiado, é o agressor. Isso do que eu percebo, que eu acompanho, porque é sempre muito... Mas aí já entra numa esfera em que, já que contamos com o bônus da Nádia na live, a gente pode te ouvir, Nádia. Vamos lá. Por que as mulheres demoram para denunciar? Primeira, a ideia, né? Acho que vamos partir do impacto que isso gera na vida da pessoa, né? Então, uma criança, existe ali muitos mecanismos na infância e naquela família de ocultar aquele problema, né? Então, os segredos, as ameaças que essa criança recebe para que se mantenha em silêncio, né? Então, tudo isso impede que ela fale. O medo de que os familiares sejam punidos se ela denunciar, né? O medo que o agressor, se não é de casa e não ameaça, que aconteça alguma coisa com a família. Então, isso vai fazendo com que ela bloqueie, né? Que ela não pense. É um mecanismo de evitação. Então, a gente não pensa, não acessa, não sente, para não doer. Para não doer. E aos 30, 30 e poucos, é um momento que a gente está já mais maduro, já organizado na vida, talvez com mais informação, porque isso tem de diferença também, né, da nossa geração, que a Gabriela estava falando. Então, de 6 gerações, olha o que a nossa geração tem mais de informação, o que a geração das adolescentes atuais, adultas, jovens tem de informação, que nós não tínhamos na nossa infância. Hoje a minha filha tem 7 anos e ela sabe que não podem tocar nela, que isso é assédio. Ela sabe explicar direitinho. Eu, com 7 anos, fugi correndo do avô da minha prima, que quis me beijar. E eu fiquei tão apavorada com aquilo que eu não consegui contar para ninguém. Né? Fui contar 3 anos depois. Fala, Gabi. Tu falou uma coisa que eu acho muito importante, que é a educação sexual. E falar disso, e a gente vive num mundo onde, num país mais especificamente, onde se dificulta o acesso à informação e conhecimento jurídico, ele é empoderador, ele é poder. Ele domina o conhecimento, ele tem poder. Então, assim, se demoniza a educação sexual. A minha experiência enquanto advogada... O atendimento mais pesado que eu fiz ao longo de toda a minha profissão foi de uma menina que teve uma aula de educação sexual e que percebeu que sofria abuso e entrou em choque naquele momento. Mas, veja bem, eles são muito pequenos para ter acesso, eles são muito pequenos para serem vítimas. E a gente está falando aqui de 80% das vítimas de estupro terem menos de 14 anos no nosso país. Então, é um dado em que, como que a gente vai fazer? A gente vai mascarar? A gente vai lidar com esse elefante branco? Ou a gente vai dar informação para as nossas crianças? Ensinar onde é permitido ou não tocar? Né? Falar com os adolescentes, ensinar o direito, ensinar... Porque buscar ajuda dentro dos seus direitos é pressuposto para a cidadania. Ou seja, eu só me conheço enquanto cidadã porque eu sei dos meus direitos. E a gente vive num país em que isso, na verdade, é demonizado e é afastado, né? A Cláudia tinha feito uma pergunta sobre o que fazer, né, para as crianças, os adolescentes, e agora a Gabriela fala em educação, né? Existem trabalhos na saúde, a gente trabalha em esfera. Então, tem lá a esfera primária, secundária e terciária, né? Então, se a gente pensar em atuação, a gente vai pensar em prevenção, promoção e reabilitação, digamos assim. Então, a gente, nesse aspecto das crianças e dos adolescentes, a gente precisa trabalhar com promoção, que é quando o problema não se desenvolveu, não está ali apresentado, então, né, e prevenção. Então, promoção seria de qualidade de vida, de autocuidado, dessa criança se conhecer como pessoa, como cidadã. Prevenção é eu ensinar.
Então, prevenção para abuso, eu vou com uma linguagem de acordo com a faixa etária, explicar como se cuidar, o que pode, o que não pode, que tipo de cuidado, que tipo de toque, né? Quem são as pessoas, porque e para quem buscar ajuda, onde recorrer, é com o professor, é com a mãe, já falei com a mãe, e inclusive canais de ligar e denúncia, né? E as crianças elas conseguem entrar, elas lidam melhor na internet do que a gente, né, gente? Esses dias meu computador deu pau, quem resolveu foi meu filho de 10 anos, né? Então eles têm conhecimento para isso. A gente tem que entender que é uma outra geração, que eles são muito mais rápidos que nós e que a gente está perdendo tempo de não informar. Então, até entrando nesse aspecto político, né, Gabi, assim, por que está se dificultando políticas de prevenção? Por que se demonizou trabalhos de prevenção e educação sexual? Porque é na escola. Quem é que faz as denúncias para o conselho tutelar? São os pais? Não são os pais. É a escola que denuncia. É o primeiro contato, eu acho, que a criança tem e se sente à vontade de falar no ambiente da escola, eu acho. Que ela, com a professora, que observa como é que ela está reagindo, como mudou o comportamento. Então, é o primeiro lugar onde ela... Então, a questão da escola sem partido exatamente vem de encontro a tudo que não quer falar, entendeu? É bem nisso. Na verdade, essas meninas, só pra gente fechar, porque eu preciso sair, que agora eu tenho uma reuniãozinha prévia antes da live das 7. E eu quero conhecer a Tainá Miller, gente. Ainda que virtualmente. Mas essas meninas que, educadas na escola, né, educadas e que têm essa prevenção, elas rapidinho vão ser mulheres e rapidinho elas vão estar em relacionamentos íntimos no ambiente de trabalho e sabendo desde a primeira infância que aquilo é errado, fica muito mais fácil de não se culpar, que é uma coisa que a gente falou de forma geral e superficial aqui, mas que acompanha a mulher desde pequenininha. Então essa mulher que ela vai ter instrumentos para não se culpar e para dizer não. O agressor é culpa minha. Né? Tem uma musiquinha que foi muito utilizada no Chile ano passado, que dizia que a culpa não era minha, nem onde eu estava, nem o que eu vestia. O agressor é tu. E a gente acha que é só uma musiquinha, mas a gente precisa prestar atenção na força política, e aí eu vejo os sindicatos também muito atrelados a isso, porque domingo passado foi decidida que a nova Constituinte do Chile, que vai substituir a Constituição do Pinochet, ela vai ser composta por 50% de mulheres. Então, assim, a gente não está fazendo só política no Instagram, a gente não está fazendo... Existe um movimento, e aí a gente precisa também se reconhecer enquanto latino-americanas e tirar essa coisa brasileira, né, enfim... A gente já vai entrar em outra esfera, mas se reconhecer no movimento feminista, no movimento das mulheres latino-americanas, olhar para o lado, pegar os bons exemplos e perceber que o que aconteceu ano passado e que viralizou uma musiquinha feminista, hoje, na verdade, na verdade, uma luta de muitas mulheres em que agora vão criar uma Constituição que eu tenho certeza que vai ser diferente. Então, está nas nossas mãos, a gente tem muito o que fazer, mas o nosso voto, gente, é um voto, é uma coisa muito importante, né? Eu vou precisar sair. Eu quero só dar uma às 7h30, gente, ali, tá? Breve. Mas assim, eu tô disponível, me chamem, vou dar a sugestão, tá? A Nádia, ela tem esse grupo do Lotus, que é um grupo de acolhimento, que é um grupo de mulheres, e a gente pode falar, eu acho muito importante a gente falar em saúde mental da mulher, tanto da mulher vítima, quanto da mulher que, como vocês, do sindicato, se colocam na posição de ajudar. Então, já vou deixar aberto aqui para um segundo encontro, para vocês, ou para a gente... ótimo! Uma ocupação num dos dias, Nádia, do teu grupo, para a gente falar de questão de assédio sexual no ambiente de trabalho. Bem legal. Apresentar o Me Too. Eu tenho que entrar daqui vou gostar muito. Já está na reunião, e às 7 horas a minha colega Isabela vai estar
com a direção do Netflix, né? E também com a Tainá Miller para falar do movimento Me Too e também do Bom Dia, Verônica. E eu indico de verdade que vocês vejam, porque o primeiro episódio não me pegou muito, mas ontem eu maratonei e achei muito bom e muito legal a gente também ver essas outras questões. Muito obrigada, de verdade, estou à disposição, o escritório está à disposição, Me Too, tá bom? Um beijo, obrigada. Obrigada por ter participado, obrigada por todo mundo. Nádia já está convidada, vamos passar os contatos, depois eu pego o contato com a Gabi. Pode e pegar a gente troca Vamos informações. pensar, sim. Tá, e a gente faz uma outra reuniãozinha dessa aqui e vamos ampliando. É na insistência que a gente ganha, na resistência. Exatamente. É que a gente ganha os Obrigada também espaços. por abrir o né? espaço ali. Obrigada por tudo, hein? Beijo. Obrigada por Tchau, tudo. Tchau, tchau. Beijo.